Pois é, gente, a gente aqui falando de superação, né? E você está conhecendo a história de uma família que soube vencer adversidades, né? Que teve frente a esses momentos limites de vida, não só uma vez, uma, duas, três, né? Mas passa por cada um deles e sai aparentemente fortalecido, né? Aparentemente fortalecido. Heitor, eu acompanho um pouquinho você nessa trajetória, né? Tantos anos aí. E olha, assim, eu não me lembro de você a não ser com um rosto, com um sorriso no rosto, com um cara assim passando essa força, apesar de todas as situações, né? Com a perda do Guilherme, depois com a perda da Sílvia, não é fácil, né? E ainda a expressão pode não ser das melhores, mas uma perda parcial de um filho sadio que tem uma doença e que fica com sequelas de vida. E você estava me dizendo que essa situação do Daniel, ela é impulsionadora de vida para você. Como é que é isso? A singeleza dele de ver a vida, eu acho que acaba desmitificando o fato que a gente sempre tenta fazer as coisas complexas, né? E esse lado mais simples dele, menos competitivo no mundo de hoje, sempre refaz a maneira da gente pensar dentro de casa. Uhum. A minha mãe hoje está com 92 anos, está indo para 93 anos. E ela faz 93 em agosto. É uma pessoa que circula com a gente vai a um restaurante, a gente foi a shopping esse fim de semana. Claro, a mente tem esquecimentos, etc. Mas Deus tem me abençoado que ela não precisa de remédios. Muito cansado. Sente cansaço, claro, natural, né? E ela sempre tem sido, digamos, a segunda coluna de refazer, trazer o carro para o trilho, trazer o trem para o trilho, né? Agora, de tudo, é a base que eu recebi na minha infância e a Bíblia fala que ensina o menino no caminho que deve andar e até quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer desse caminho. De fato, lá atrás, a criança escuta isso, mas quando chega mais na frente, isso acaba sendo um referencial, um norte, uma maneira de você trilhar a vida. Você falou sempre com uma cara feliz, etc., mas não sei, a gente tem, claro, como todo mundo tem a sua intimidade. Com certeza. E todo mundo já passou por uma situação, uns mais difíceis, uns menos. Infelizmente, Deus me preparou de uma maneira, ao Daniel também, e ele não dá uma dificuldade além do que eu tenho de competência, de capacidade de absorver. Talvez para outras pessoas isso teria sido intransponível, mas na minha situação, Deus me deu essa capacidade. E eu espero que nesse programa eu possa dizer alguma coisa a alguém que esteja do outro lado, que possa estar assistindo e se sinta acovardado com a vida ou preso de alguma maneira, achando que a vida ela não vai sorrir mais. A vida sorri, sim. Você tem que ter persistência, você tem que ter fé, você tem que relembrar sempre o seu passado, as suas bases, a sua estrutura inicial de vida, os seus referenciais, aonde você estava lá atrás. Retoma e a vida vai continuar sendo feliz para você. Em algum momento dessa trajetória, você se indignou com Deus? Sabe que não. Eu nunca pensei dessa maneira, mas acho que não. A gente vê o céu cinza, né, com 51 tons de cinza, mas eu acho que
Não, indignação com a raiva de Deus ou revolta com Deus, não. A gente escuta muitas pessoas falarem disso. Eu já ouvi algumas pessoas, até agnósticos, pessoas que não creem em Deus, que não creem em nenhuma forma que não a humana de viver. Mas essas pessoas, uma vez, um camarada, ele disse para mim assim, ele era um presidiário, e ele disse assim, olha, a gente é instruído, a gente lendo Marx e todos esses pensadores, a gente ouve de que deve negar a existência de Deus. Mas quando você é jogado dentro de uma cadeia, é a primeira pessoa para quem você, com lágrimas nos olhos, você recorre. É a Deus. Quer dizer, se você ouviu lá atrás a existência de Deus ser possível, você percebe que tudo já caiu, então você se joga de alguma maneira no chão e você acaba se colocando. Isso é humano. Você chega um momento que você está quebrado e você não tem a quem recorrer. Perfeito. Então, o sobrenatural é que vai te socorrer. Isso aí. Gente, eu queria mostrar para vocês. Olha, essa aqui é a Silvinha, né? Tomando essa foto aqui. Essa é a festa dos 50 anos. Linda, festa dos 50 anos. Silvinha partiu agora em dezembro, né, Heitor? Dezembro desse ano passado também, acometida de um câncer, para vocês terem a noção do tamanho da história de superação dessa família, né? Perdeu um filho, perdeu a esposa, cuida agora de um outro filho aí acometido de um câncer, mas está aí, firme e nos dando lições de vida, de fé, de confiança num Deus que, de fato, Ele nunca desampara, né? Parabéns, Heitor, parabéns. Obrigado. Mesmo, que Deus continue assim te ungindo em todos os dias da tua vida. E vamos falar mais de novo do Daniel aqui. Você está me dizendo que o Daniel, ele não pode mais nem concorrer com os quadros no Clube Naval, porque ele ganha todas agora, ele é o concurso lá. Como é que é essa história? Já ganhou tantos prêmios que agora deixa os outros ganharem. É isso mesmo, Daniel? 4 prêmios, né? Quantos prêmios você já teve lá? 4 vezes. 4? Olha. No Naval 4. Em Piracicaba, 1, né? E? Piracicaba, ele entrou, no ano que ele entrou, ele recebeu, que foi 2013, né? Foi 13. Ele recebeu a premiação e foi assim um negócio inesperado, porque o quadro era simples, mas ele era inusitado. Ele era um pouco irreverente mesmo para o naif, a arte naif. E agora, este ano de 2014, não, nós estamos... 15. Foi 12, naif foi 12. Né? E a 2014 teve outro naif, que a gente estava envolvido com o tratamento da Sílvia. Mesmo assim, ele mandou 2 quadros. Eram quadros, a gente achou que tinham assim, um potencial grande, quadros excelentes. Só que, como foi aumentado o valor da premiação, vieram 900 e poucos inscritos, contra 300 de 2012, né? E aí esses 900 e poucos inscritos, entrou gente da Espanha, da França, e a competição ficou muito diferente. Para uma pessoa com menos técnica e com menos vida profissional na pintura, ele não obteve êxito. Mas são quadros belíssimos que eu acredito que, se ele colocar isso em algum momento, ele vai ter uma premiação nesses quadros. Foi elogiado muito. Foi bem elogiado, mas Mas estava lá competindo no meio dessa galera toda e com uma técnica bacana, né? Landinha, a gente tem algumas fotos de você trabalhando com o Daniel, a gente pode colocar? Você trabalhando com o Daniel, fala um pouquinho para a gente desse tipo de... Sim. Esse é um dos trabalhos que o Heitor se referiu. Aí eu adequei uns moldes vazados para o Daniel, né? E estávamos em plena produção, executando esse quadro. Esse foi o primeiro ou o segundo, Daniel? Era esse e o verde? São os dois. Os dois. Esse é o segundo. São quadros grandes e eles são complexos de fazer. O Daniel, sabe, isso que eu acho interessante, ele não se inibe
com as dimensões, né? Eu pego alunos que você vem com quadros de 50 por 70, ele já acha grande. Eu trabalho com o Daniel com 1 por 1 metro, então para ele não tem isso, né? Ele é muito espontâneo nesse negócio, sabe? Eu sinto nele essa confiança, né? E eu acho que seria bom você só falar rapidamente, ele não trabalha com cavalete, então ali ele está usando a mesa, sempre é um meio plano, porque o cavalete para o Daniel fica mais difícil trabalhar por causa da distância e o fato dele só ter a mobilidade do braço direito, né? E não poder ajustar, afastar, aproximar. E sempre tem que ter alguém dando o suporte, o auxílio, ou a lavagem de um pincel. Não é simplesmente... as coisas foram sendo adaptadas e são simples. As aulas a realidade do Daniel. Ele faz a parte mais importante, que é a parte da criação, né? De repente, ele precisa da infraestrutura para... Ele me ajuda a fazer. Ele ajuda, perfeito. Né? Nesse conjunto de infraestrutura, né? Landim, essa questão da expressão das emoções, né? Você diz ele, no momento da doença da Sílvia, no momento mais crítico, ele muda as cores. Isso faz parte de um processo de catarse, de um processo de cura, de um processo de enfrentamento da vida? Do processo do luto, tudo isso, né? Nas cores, sabe? E as cores, eu comecei a ver, mas eu já sabia que ia ver. Mas o traço, a pincelada, isso, sabe? Eu fiquei assim mais atento, né? Porque eu notava que o traço do Daniel tinha mudado, né? E não foi assim de uma hora para outra. Justamente ele estava vivendo um momento difícil, né? E a arte tem esse poder, né? De você pegar e botar para fora, né? Expurgar, né? Essa coisa toda. Então as cores mudaram, né? O traço mudou, né? A pincelada ficou diferente, né? Agora retomou, está entrando novamente. 4 meses depois, retomou já. Está retomando, sabe? E estamos trabalhando. Agora, eu sempre deixo ele livre, né? Para ele botar para fora. Eu sou uma pessoa auxiliar. Terapeuta. Mas eu procuro ficar como auxiliar dele, né? Não ser o professor, eu quero ser o auxiliar. Eu ensino, eu passo as coisas que eu sei para ele e deixo ele fluir. Né? Você ensina as técnicas também para ele? Também. Bacana. O Daniel é um artista que sabe técnicas que outros artistas profissionais sabem, não. Né? Não sabem. O que prova que a gente precisa ter força de vontade, né? Precisa enfrentar a adversidade, não se deixar abater. Porque, como o Heitor bem nos disse aqui, Deus nunca dá para a gente um problema maior do que a gente pode suportar, né? E se a gente tem essa visão, a gente vai em frente e vence. Eu gostaria só de lembrar aqui uma frase que um amigo nosso, amigo pessoal, que é o pastor Fausto Vasconcelos, e sempre é um referencial que vai e volta na nossa família e que foi um referencial para o Daniel muito grande. E uma vez ele citou um exemplo que quando acontece algum acidente num show de circo, às vezes até fatal, alguém que cai no picadeiro do circo, então o mestre de cerimônias ele vai ao centro do picadeiro, chama a atenção de todos e diz que o espetáculo continue. E entram uns palhaços, e entra a banda, e entram novos números. Então, a despeito de toda a adversidade, eu acho que a vida ela é um grande espetáculo e ela deve sempre continuar. A gente deve sempre ter a percepção dessa coisa maior, dessa grandeza maior, que nós não somos a única pessoa sobre a face da Terra, mas que existem outras pessoas juntas e que elas merecem ver esse espetáculo continuando. Que esse espetáculo não encerra porque existiu um problema, porque existiu uma pequena intercorrência, mas a vida vai continuar de alguma maneira.
Eu vou para o intervalo e a gente volta já já.